Fala galera, aqui é o Márcio da Garagem Online. Agora a gente vai fazer a segunda parte do vídeo do Peugeot 307 2007 2.0 automático Feline. Bom, quem não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que faça isso, porque lá tem um scanner do carro, né? Mostra todos os detalhes dele, a maior parte dos seus equipamentos, detalhes mesmo, né? Eu acho que é interessante você dar uma olhada se você está considerando comprar esse carro. Bom, já em relação ao uso dele, né? Vamos começar primeiro com o desempenho desse carro, né? Bom, ele tem um motor 143 cavalos, com 20 kg de torque, né? E teoricamente isso aí seria suficiente para entregar um baita de um desempenho para o 307. Mas na verdade isso aí não acontece, porque a gente tem o limitador desse carro, que não é eletrônico, ou acaba sendo também, né? Que é o câmbio automático dele, né? Esse câmbio ele acaba atrapalhando um pouco ou bastante o desempenho do carro. É um câmbio de 4 marchas, então eu sinto às vezes um pouquinho de confusão, né, na escolha do câmbio. Não que ele seja burro, né? Mas é porque ele tem poucas opções. Então o carro, quando ele tem o câmbio, quando ele tem poucas opções, ou quando você tem poucas opções de engates, né? Você acaba não chegando na opção ideal. O mesmo acontece com o câmbio manual, né? Se você tem um carro de 4 marchas, eu por exemplo tenho uma Caravan, tenho um Kombi de 4 marchas, dirijo bastante carro com 4 marchas, então eu tenho um pouquinho de experiência com isso. Falta, né, uma marcha a mais. Então se você está numa rodovia, num giro alto, você quer uma 5ª marcha. Você vai passar numa lombada, por exemplo, né? Uma lombada bem piracicabana, né? Aquela fora de padrões. Muitas vezes você tem que colocar, ou pensa em colocar a primeira marcha, e você coloca a segunda e o carro perde muita força. Então, se o câmbio fosse de 5 marchas, segunda marcha naquele momento ficaria muito bom. Mas como não tem, né, você ou coloca uma primeira e o carro urra, ou você coloca uma segunda e o carro não desenvolve, né? O mesmo conceito é aplicado com um carro automático. Falta marcha para esse carro, tá? Então isso daí acaba comprometendo bastante o desempenho dele. Vamos dar uma pisadinha aqui. Porque a gente tem 143 cavalos, né? E a gente não consegue transformar esses 143 cavalos numa pegada boa. Eu acho que esse carro deveria ter um câmbio de 6 marchas, né? Que é um câmbio que já está presente aí, que já veio, né, com o 308, com o 408, né, que é o 408 aspirado, né? Ele usa o mesmo motor desse carro. A diferença aqui é flex, um pouquinho mais de cavalaria aí, alguns cavalos, mas é o mesmo motor, mesmo bloco, né? Já usa um câmbio de 6 marchas, e o mesmo acontece com o 308. Então esse carro precisaria ter um câmbio de 6 marchas para poder extrair esses 143 cavalos, né? Poder transformar esses 143 cavalos em um bom desempenho. Por isso que a gente fala de desempenho, né? Não tem como não falar de consumo, né? E é o que o pessoal fala, né? Cavalo que anda, cavalo que bebe. Então, esse carro aqui, a gente ainda tem o problema de ter muitos cavalos e uma carroça, né, puxando, que é o câmbio desse carro, né? Mas vamos lá. Não é um carro econômico, tá? Os carros
carros automáticos, via de regra, gastam mais do que carros com câmbio manual. Mas, mais uma vez, né, desculpa, mas eu vou ter que ficar repetindo, né? Por esse carro tem um câmbio de 4 marchas, isso acaba se acentuando. Então, o consumo dele não é nada bom. Ele anda na gasolina, né? Ele é gasolina. O Flex ele veio depois, e nas versões com câmbio manual. Esse carro aqui é a gasolina. E ele está marcando ali no computador de bordo, né? Ele não mente, 6,9 km por litro de média. E na minha opinião isso aí não pode ser encarado como um consumo bom. Ó galera, vou colocar aqui no modo S, que é o Sport. Então a gente vai ter a seguinte mudança agora. Vou precisar. A troca de marcha, né? No modo no D, né? No drive, né? Comum, ele troca ali mais ou menos na faixa de 3.000 giros, né? E digamos que seria um modo econômico, né? Eu chamo de modo normal. Agora no S ele aumenta essa faixa, né? De giro, ele aumenta essa faixa de giro. Ele aumenta essa faixa de giro e vai lá em cima, 4.500, alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer também acima disso? Dá para fazer, ó. Vou passar aqui pro Tiptronic. Tá aqui no Tiptronic, ele tá em quarta marcha, aqui uma Lerel. Vou reduzir, terceira, pisar. Ó, 5.500, 6.000 giros. Pau no gato. E aí, no caso, não existe mais a troca, né, controlada pelo câmbio automático. É você que faz a troca. É o manual, né? Aí ele vai embora, vai até o vermelho ali se você não trocar a marcha. Já no modo S, ele troca ali na faixa de 4.500 giros. E no D, no normal, lá em 3.000 giros, ele já está trocando de marcha. Quando você deixa no Tiptronic, né, ele troca automaticamente, né, sozinho, quando você abandona o câmbio, né? Então, se você está, por exemplo, ali em 70 km por hora, em quarta marcha, não, melhor, você está ali 30 km por hora em quarta marcha, ele vai reduzir automaticamente, né? Você vai parar numa placa pare ou no semáforo, ele também vai colocar a primeira automaticamente. Fora isso, o comando está na sua mão e funciona, viu? Funciona bem. Bom galera, o próximo ponto aí que a gente vai falar é sobre o preço de peças, tá? Esse carro aqui não é meu, mas a gente fez uma pesquisa de preços de peças na internet, né? Então a gente montou uma cesta e a gente vai soltar para vocês no vídeo. Bora lá. Bom, o primeiro item aí é o kit de pastilhas desse carro, dianteiro e traseiro, que tá na faixa aí 2020, né? Em 2020 de R$220. Próximo é o jogo de velas, que desse carro tá R$180. Achei um pouquinho salgado, mas enfim, né? É o preço dela, R$180. Bom, o próximo aí é pneu, né? Que é o custo que você tem por ter um carro com aro 15, né? O jogo de 4 pneus para esse carro, 195, 65, aro 15, na faixa de R$1.500. Dá para achar com um preço um pouquinho menor, mas não vai fugir muito disso, né? A gente só não recomenda o uso do pneu remote. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o uso do pneu remote, vídeo bem polêmico. Se vocês tiverem curiosidade, entre lá e confiram. Então na faixa de R$1.500 o jogo de pneus novo pro 307. Bom, tem o kit de correia do alternador, que já vem com o rolamento, né, que tá R$130. Temos
kit aí da correia dentada, né, já com um tensor, né, por R$500. Filtro de ar R$40, filtro de óleo também R$40, filtro de combustível também R$40 e o filtro de ar condicionado, acreditem, R$40. Os amortecedores, os 4, uma média de R$1.500, um pouquinho salgado, dá para achar por menos também, mas aí você acaba diminuindo a qualidade, né? Mas um jogo de amortecedores de boa qualidade, R$1.500. E os discos de freio, né? Os 4 na faixa aí de R$500. Achei ok. Bom, pessoal, então toda essa cesta aí ficou R$4.690, né? Considerando peças de boa qualidade, tá? De marcas consagradas e um cenário bem trágico aí, né? De você pegar um 307 bem estragado, lembrando, né, que não está incluso a mão de obra, né? Então se você precisar trocar tudo isso daí, você vai levar mais uma pauladinha da mão de obra do carro. Bom, eu tô falando aqui que, né, você pegou um carro bem estragado para gastar tudo isso, mas sempre dá para ser pior, né? Porque se o motor tiver ruim, né, nem se fala, né? Fora o câmbio. Se o câmbio tiver ruim, perca total, né? Depois a gente vai chegar nesse detalhe. Mas dá para pegar o pior, né? Mas vocês não vão fazer isso, porque vocês vão levar o carro no mecânico, vocês vão fazer um laudo cautelar antes de comprar o carro. Então vocês não vão comprar um carro que gaste mais de R$4.690 só de peças para vocês deixarem ele ok. O preço atual desse carro, né, a tabela FIPE dele, é na faixa de 18.500, que está em 2020, né? Tá barato, tá caro, vale a pena? Sempre é uma resposta difícil de dar, porque depende muito, né, do que você procura, né? Esse aqui é um carro automático, né, um modelo de entrada. Então, assim, eu estou considerando que a pessoa que está querendo comprar um carro automático, ou ele busca conforto, o conforto de um carro automático, ou ele é portador de alguma necessidade especial e precisa de um carro automático. Então, partindo, né, desse pressuposto, porque se você não se encaixa nesses dois grupos, você precisa comprar um carro manual e riscar esse carro da sua lista, porque é um carro que vai ter uma manutenção maior, vai ter um consumo maior, né? Então não valeria a pena para você, caso você não faça parte de um desses grupos. Agora, caso faça, qual a opção que você tem nessa faixa de R$18.500, né? No ano 2007? Corolla? Não compra, né? Um Corolla 2007 você vai comprar na faixa aí de uns 27, 28 mil reais, né? O 2007, né? Na versão que é um modelo antigo. Agora, a partir de 2008, por exemplo, olha o filme aqui do Corolla ali, ó. Aquele ali já é a partir de 2008, então ali é a partir de 40. Então vamos imaginar um 2007 versus 2007 ser um preço muito superior. Um Honda, mesma coisa. Então, um Fit, de repente, né? Um Fit, você teria ali um carro na faixa, um automático na faixa de 25 mil reais, né? Que também, 24, 25, que também é um custo muito superior a esse daqui. Não existe, na minha opinião, né, um carro desse ano nessa faixa de preço com o câmbio automático. Então, caso você tenha essa necessidade ou esse desejo de ter um carro automático, eu acho que sim, você pode considerar, né, a compra de um Peugeot 307, tá? Por R$18.500, né? Você tem um outro caminho, que é ter um carro automático também, só que com um ano bem pior. Então, no caso do Corolla, por exemplo, né, você conseguiria comprar um Corolla ali na faixa 2002, aquele mais antigo ainda, né, que tem um design muito feio mesmo. Um bom carro, um ótimo carro, mas com um design bem feio. E também não vai ter um câmbio de 6 marchas também, vai ser um câmbio de 4 marchas, tá? Também vai ter as limitações dele, mas sim, é um ótimo carro, carro mais confiável do que esse, mas com menos equipamento, com um design
mais defasado, muito mais defasado, né? E com um ano pior, provavelmente com uma quilometragem muito maior. Por conta disso, né, eu acho que vale a pena você analisar, considerar a compra de um 307 automático, mas colocar tudo na ponta do lápis, né? Principalmente a possibilidade de você ter um problema com esse câmbio. Os outros problemas do 307 são problemas até característicos de carros franceses, principalmente do grupo PSA, né? Peugeot e Citroën, que é a parte de suspensão, um barulhinho ali na suspensão, mas não é algo de outro mundo, não é caro para arrumar, então não é uma coisa que vai tirar o seu sono. Isso vai te incomodar um pouco, né, mas não vai tirar seu sono. Agora, esse câmbio, ele pode tirar seu sono, tá? Então isso você precisa considerar, precisa colocar na conta, de repente até fazer uma reserva de valor, caso você tenha algum problema, né, algum problema com o câmbio, você tem essa reserva para poder usar, tá? Então essa é a minha consideração em relação a preço e se vale a pena ou não a compra desse carro. Galera, agora a gente vai falar do conforto do 307. Olha, considerando que ele é um carro médio, né, ele não é um carro grande, eu avalio como muito bom, muito bom. É um carro que tem muito equipamento, tá? Se eu for citar todos os equipamentos dele, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu vou acabar me alongando. Mas a direção, ar, vidro, trava, retrovisor elétrico, ar-condicionado digital, freio a disco nas 4 rodas, ABS, IBD, banco de couro, sensor crepuscular, acionamento automático do para-brisa, roda de liga leve, farol de neblina. Gente, realmente é muito opcional que esse carro tem, né? Essa aqui, pelo menos essa versão, né? A versão Feline. E não é só os opcionais que ele oferece. Ele oferece um bom acabamento, tá? O toque, os materiais é um toque bom. Não é aquele plástico. Lógico que tem plástico, né? Em 2007, todos os carros já estavam pulverizados de plásticos por dentro, né? A década de 60, 70, 80 não volta atrás, na verdade 60 e 70, né? 80 a gente já estava cheio de plástico. Bom, não volta mais, então a realidade é plástico, mas são plásticos agradáveis ao toque, tem muito couro ou materiais que imitam couro, e a imitação é bem feita, né? Lógico que seria melhor que o couro dos bancos fosse natural, mas para a proposta do carro, né, para esse patamar de preço que ele foi vendido na época, né, já não, pelo menos considerando o Brasil, né, com os impostos e as margens maiores que as montadoras têm aqui, né, seria inviável entregar um carro, nesse carro com um banco de couro. Então o mercado, né, aceitava carros, né, carros com uma qualidade inferior, com um preço superior, e naquela época não era diferente. Mas vamos lá, eu acho que, considerando a faixa de preço que a gente tinha lá em 2007 e principalmente hoje, né, em 2020, que é um carro com um valor de R$ 18.500 de tabela FIPE, é um carro muito confortável mesmo. Recomendo. De 0 a 10, assim, eu dou uma nota 9, né, considerando todo o contexto, né, de preço e tudo mais, para esse carro no quesito conforto. Espaço interno agora, de 0 a 10 aí eu dou uma nota 8 para ele, por ser um hatch, né, um hatch médio. Eu acho que ele tem um bom espaço atrás, não é maravilhoso, mas você só consegue espaços maravilhosos, principalmente para os ocupantes de trás, com um entre-eixo muito grande, né? E não é o caso desse carro. Mas a gente fez aí uma simulação no primeiro vídeo, né? Eu tenho 1,85, eu entrei, o Léo gravou. Dá para ter uma ideia, né? Que dá para transportar aí 4 pessoas grandes dentro do carro, e sempre, né, no banco traseiro quem está no meio sofre, e nesse carro não é diferente. Então
confortavelmente 4 adultos grandes, né? E uma criança ali no banco traseiro central. Então assim, de 0 a 10 dou uma nota 8. O porta-mala deles é muito bom, considerando que é um carro hatch. Ele tem um porta-malas muito interessante, então não é por conta do espaço interno que você deixaria de comprar esse carro. Já em relação à dirigibilidade dele, vou dar aqui as minhas considerações, as minhas impressões, né? Esse aqui é um carro com uma estabilidade excepcional. Realmente ele é muito bom de curva, tá? Ele passa uma segurança grande para quem está dirigindo. E com outros aspectos relacionados à dirigibilidade, né? A direção dele, ela não é elétrica, tá? Ela é hidráulica. Eu acho ela um pouco pesada, tá? O meu carro de uso diário é um carro com direção elétrica, então eu sinto muito essa diferença. De repente, se você está saindo de um carro com direção que não é hidráulica, você vai achar esse carro com uma direção leve. Ou se você já tem um carro com direção hidráulica, você não vai sentir a diferença. Mas, na minha opinião, já em 2007 e considerando essa vanguarda, né, do grupo PSA, Citroën e Peugeot relacionado à tecnologia, eu acho que os carros já deveriam ter saído com a direção elétrica naquela época. Mas é isso. Carro bom de estabilidade, direção um pouquinho pesada. Esse carro tem uma quilometragem baixa, então ele, e bem cuidado, ele não apresenta ruídos na suspensão, tá? Ou pelo menos nada fora do normal. Não é um carro 0 km, né? Mas eu gostei de dirigir esse carro. O que prejudica a dirigibilidade dele, que tira bastante o prazer de dirigir esse carro, de novo, né? Tem que falar, é o câmbio, né? Se ele tivesse um câmbio 6 marchas, não vou falar um câmbio manual porque daí é uma opção pessoal, né? Eu estou considerando que quem deseja comprar esse carro ou tem alguma necessidade especial, né? Ou quer um carro com conforto do câmbio automático, né? Então vamos lá, vamos esquecer as opções pessoais, né? Se ele tivesse um câmbio automático com 6 marchas, realmente seria muito mais prazeroso, né? Então, de 0 a 10, a dirigibilidade, eu vou dar uma nota 7. Se tivesse aí o câmbio automático de 6 marchas, sempre, pessoal, considerando o contexto, né, do preço que esse carro tem hoje no mercado, são R$18.500 de tabela FIP, tá? Então, considerando esse contexto, se ele tivesse o câmbio automático de 6 marchas, eu daria uma nota 9. Mas como não tem, é 7 mesmo. Bom, galera, em relação aos outros custos para você manter o carro, né? A gente tem aí o seguro obrigatório, né? Que pelo menos em 2020 ele está com valor bem baixinho, né? Que é na faixa de R$5, R$6. Espero que continue aí pro próximo ano, pros próximos anos, né? Isso não mude. O IPVA, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ele é fixo, né? 4% sobre o valor do carro, né? Então, como o valor de tabela dele não é alto, não é algo que assuste, né? 4% eu falo no carro de passeio, tá? Há exceções, carro de passeio a gasolina, então há exceções, o carro, né, GNV paga menos, uma picape também paga menos, enfim, né? Considerando um carro de passeio, 4% sobre o valor do carro. E temos aí também o seguro, né? Só que o seguro eu não sei, eu não tenho uma ideia de quanto que fica o seguro desse carro. Isso aí, essa é uma informação. A informação do seguro a gente vai ficar devendo para vocês porque a gente não tem. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Caso tenha alguma dúvida ou queira dar mais informação, né, para quem está procurando o Peugeot 307, coloquem aí nos comentários, tá? Façam críticas, né? Se vocês acharem que não ficou legal, fale aquilo que não ficou legal, sempre de forma respeitosa, né? A gente também vai responder todos esses comentários.
E vamos lá, vamos compartilhar também as suas experiências. Quem já tem 307, compartilha lá. Beleza, galera? É isso aí, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, né? Curtirem também e se inscreverem no canal para vocês receberem mais reviews, mais conteúdos, né, sobre carros. Temos novos quadros aqui na Garagem Online, temos os Largados e Enferrujados, que é só de carro antigo, né? Temos quadros assim mostrando, temos quadros informativos também, né? Sempre sobre carros. Então se inscrevam e recebam esses conteúdos da Garagem Online. Beleza, galera? Grande abraço e fui!